da lição de número 12, que tem por título A Promessa de Vida Abundante. Como os irmãos sabem, e eu não me canso de repetir, porque a pedagogia nos ensina que nós aprendemos por repetição. Então, quando você repete muitas coisas, a mesma coisa várias vezes, você acaba aprendendo aquilo. Nesse trimestre, nós estamos estudando sobre as promessas de Deus. Nós já vimos como identificar uma promessa, e hoje, em particular, nós vamos mais uma vez ver que nem sempre as promessas de Deus estão apresentadas na Bíblia como eu, o Senhor, te prometo o quê? Alguma coisa. Então nós já aprendemos a identificar uma promessa, nós já aprendemos sobre os tipos de promessa, nós já aprendemos que existem promessas que são para a igreja, existem promessas que são para a humanidade, assim como existiram promessas que foram específicas para Abraão, assim como existiram promessas que foram específicas para a descendência e somente para a descendência de Abraão. Então nós já vimos tudo isso. E também nós começamos a ver especificamente algumas promessas de Deus para nós. Não que só existam essas promessas na Bíblia, a Bíblia é cheia de promessas, mas nós pegamos, a lição nos traz algumas principais, ou algumas mais que têm mais destaque, que são mais importantes para a nossa vida cristã. Não que as outras não sejam importantes, mas se a gente fosse estudar todas as promessas importantes, a gente estudaria todas as promessas. Se a gente fosse estudar todas as promessas, não ia dar conta de terminar de estudar as promessas de Deus, certo? O nosso texto base hoje se encontra em João, capítulo 10, e nós vamos ler do verso 7 ao verso 18. João, capítulo 10, do verso 7 ao verso 18. Amém? Todos acharam? Amém. Diz assim a palavra de Deus. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagem. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida, e tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas, e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário, e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Um parênteses, de quem que Jesus está falando aqui no verso 16? Não, no verso 16. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar a estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. De quem que Jesus está falando aqui? Gentios. Hã? Gentios. Mais especificamente de quem? Dos gentios, tá certo, mas tem uma outra, tem uma palavra que resume isso aí. O mundo. Um pouco mais específico. O mundo é genérico demais. A igreja. Jesus aqui está falando da igreja. Hã? The unsaved. Yes. Also. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-lo. Ninguém a tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. Bom, aqui, como eu falei, nós temos uma promessa. Que promessa que nós temos aqui? A promessa de vida abundante. Diego, a gente não leu vida abundante aqui. A gente leu do verso 7 até o verso 18. Em nenhum momento a gente viu Jesus falando: eu prometo vos dar vida abundante. Sim, mas uma das coisas que nós estudamos é que uma promessa nem sempre ela está apresentada como eu, Deus, prometo. 2 pontos. Da onde nós podemos tirar vida abundante aqui?
Jesus aqui está falando que ele é o bom pastor. E que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E que as ovelhas que entram pela porta desse pastor, Jesus Cristo, elas encontram verdes pastagens, elas estão seguras, elas têm garantia de que um pastor de verdade está cuidando delas. Isso é uma vida abundante. Jesus aqui está falando que existem outras pessoas que não são pastores, mas mercenários. E os mercenários, por mais que eles se apresentem para cuidar das ovelhas, quando vem o lobo, ou seja, quando vem o perigo, quando vem o mal, quando vem uma situação contrária, os mercenários, porque não são pastores, eles fogem e deixam as ovelhas à mercê do lobo. Uma pessoa, uma ovelha, que tem como pastor um mercenário, ela nunca pode estar tranquila. Porque ela sabe que quando o lobo chegar, o mercenário vai pular fora e ela vai ter que se virar sozinha. Uma ovelha que tem um bom pastor, ela pode, vamos dizer assim, figurativamente, ficar tranquila. Porque ela sabe que o bom pastor dá a sua própria vida por essas ovelhas. Então aqui, apesar de não ter especificamente a palavra ou a expressão vida abundante, Deus está aqui prometendo que, olha, aquelas pessoas que entrarem pela porta que é Jesus Cristo, elas têm vida abundante. E aí hoje nós vamos, e aí, um dos objetivos da nossa lição é não somente apresentar a promessa da vida abundante, mas também descrever ou não descrever, mas identificar ou entender o que significa vida abundante. Porque muitas das vezes, algumas pessoas, ou talvez muitas pessoas, quando ouvem a expressão vida abundante, assim como quando leem lá nos 10 mandamentos, honra o teu pai e a tua mãe para que vivam muitos dias na terra, e aí, nesse ponto também, mas não somente isso, vida abundante não é só você viver muito. Vida abundante na Bíblia não significa que, então se eu aceitar Jesus como meu Salvador, eu tenho a promessa da vida abundante. E aí essa vida abundante vai fazer com que eu viva 120 anos. Não, você pode ter vida abundante vivendo 40. Poxa, Diego, mas como que eu vou ter uma vida abundante vivendo 40 anos somente? 40 anos bem vividos. Você pode ter uma vida abundante vivendo 70 anos. Mas 70 anos vivendo abundantemente. E o que é viver abundantemente? É o que a gente vai ver hoje. Para a gente poder entender ou identificar ou confiar e, de certa forma, buscar a promessa de vida abundante. Mas já adianto que vida abundante não é viver muito. Vida abundante é viver bem, vamos dizer assim. Vida abundante, num termo bíblico, que também algumas pessoas talvez não tenha a real dimensão do que significa, é viver pleno. O que é uma vida plena? É uma vida total. Quando nós falamos a plenitude dos tempos na Bíblia, em alguns momentos, quando a gente vai estudar a escatologia, por exemplo, que é a doutrina das últimas coisas, a Bíblia fala sobre a plenitude dos tempos. O que é a plenitude dos tempos? A plenitude dos tempos é quando o tempo está completo, é quando tudo aconteceu, quando todas as coisas finalmente chegaram ao seu fim. Então, vida abundante diz respeito à vida plena. Nós vamos ver isso na aula de hoje. Amém? Alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Pois bem, então nessa lição a gente vai aprender, vai estudar sobre a promessa da vida abundante. Quem prometeu vida abundante? Jesus Cristo. Deus, através do seu Filho Jesus Cristo. E quando a gente fala de vida abundante, como eu já falei, a gente não está falando exatamente de viver muito, mas sim de viver bem, de ter uma vida plena, de ter uma vida que, apesar de perigos que possam acontecer, e aí aqui Jesus ele traz essa promessa nesse texto, nessa passagem de João capítulo 10, do versículo 7 ao versículo 18, onde ele se apresenta como bom pastor. E aí seria a gente chover no molhado, a gente falar que de maneira muito inteligente Jesus apresentou dessa forma, porque ele é Deus, não é que Jesus é muito inteligente, ele é a inteligência, a gente pode assim dizer. Mas aqui nós temos uma linguagem figurada, vamos dizer assim, nós temos Jesus explicando que, ainda que as ovelhas sejam animais dóceis, sejam animais indefesos, sejam animais que não conseguem ou são incapazes de se protegerem, por exemplo, de ter uma defesa natural, ainda que elas estejam num aprisco, ou seja, um lugar aberto, um lugar, um lugar
disponível, ou um lugar suscetível a ventos, tempestades, a condições adversas, ainda assim, estar no mesmo aprisco com Jesus, estar no mesmo aprisco com o bom pastor, é uma vida abundante. E esse é o primeiro passo para a gente entender o que é uma vida abundante. Por que isso? Porque muitas pessoas, muitos crentes, quando eles leem sobre vida abundante, quando eles leem ou eles entendem sobre a promessa de uma vida plena, uma vida abundante com Jesus, uma vida com o bom pastor no seu aprisco, ou estando no mesmo aprisco do bom pastor, infelizmente muitos crentes entendem que uma vida com Jesus é uma vida sem problemas. Só que essa nunca foi a promessa. A promessa foi de vida abundante, não de uma vida sem problemas. E aí você pode, de maneira muito lúdica, de uma maneira muito autoexplicativa, você entender que, você refletir que uma vida abundante não é uma vida sem problemas. Uma vida abundante é de abundantes problemas, ou seja, muitos problemas, mas também uma vida abundante de vitórias, muitas vitórias. Essa é uma boa maneira de nós entendermos vida abundante na Bíblia. De novo, quando Deus promete uma vida abundante, quando Deus promete uma vida plena, Ele não promete uma vida sem problemas. Ele não promete uma vida sem dificuldades. É uma vida que vai ter os problemas, vão haver dificuldades, porque essa é a vida. Mas também será uma vida onde terá vitórias, onde terão socorros, onde terão momentos em que tudo vai parecer mal, mas porque Jesus, o bom pastor, está naquele aprisco, o mal vai virar bem, vamos assim dizer. Ou tudo no final vai correr bem. Nós precisamos entender isso. Muitos crentes se frustram na vida cristã. Por quê? Porque eles acreditam que, ou porque eles foram prometidos assim, uma promessa errada, ou porque eles acreditam que vida abundante, vida com Jesus é uma vida sem problemas. E aí isso é uma propaganda de Jesus, e aí propaganda não no sentido ruim da palavra, mas propaganda no sentido de você anunciar o evangelho. Isso é uma propaganda que é muito fácil de se vender no mundo que nós vivemos. Então muitas pessoas hoje, elas vendem uma propaganda de Jesus, elas fazem uma propaganda de Jesus, de que, olha, você está com problemas? Venha para a igreja, porque Jesus vai resolver os seus problemas. E de certa forma isso dá certo. Só que o que está errado nisso é a pessoa achar que ela tem um problema, ela vai levar para Jesus, Jesus vai resolver os problemas. E os problemas nunca mais aparecerão. Não é isso que a gente vê na Bíblia. Não é isso que Jesus fala aqui. Tanto que aqui, quando Jesus fala que ele é o bom pastor, ele fala, olha, o bom pastor, ele dá a sua vida pelas ovelhas. O mercenário, quando chega o lobo, vai embora. Mas o bom pastor não. O bom pastor, ele se sacrifica pelas ovelhas. O bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. Ou seja, existem problemas. Só que o bom pastor resolve esses problemas. Essa é a grande diferença entre uma vida abundante com Jesus e uma vida sem Jesus. Problema a gente sempre vai ter. Então, nessa primeira parte da aula, eu acho que é muito importante nós estarmos todos alinhados no mesmo ponto de que uma vida abundante com Jesus não é uma vida sem problemas. Jesus nunca prometeu isso. Deus nunca prometeu isso. Muito pelo contrário, Jesus ele foi bem claro em dizer, olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus foi muito claro em dizer, olha, se quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. A cruz é pesada, a cruz é difícil, a cruz machuca, a cruz dói, a cruz mata. Então, de novo, como ponto de partida, Deus prometeu uma vida abundante para quem vive, para quem entra pela porta que é Jesus Cristo. Mas essa vida abundante não é uma vida sem problema. Ah, Diego, mas eu conheço uma pessoa, a gente sempre conhece uma pessoa, né? Eu conheço uma pessoa que aceitou a Jesus Cristo e essa pessoa vive uma vida abundante sem problemas. Olha só, duas coisas podem estar erradas. Primeiro, ou você acha que ela não tem problemas, mas ela tem problemas, só que os problemas dela são diferentes dos seus problemas. É importante a gente entender que pessoas são diferentes. E como elas são pessoas diferentes, elas têm problemas diferentes. O que pode ser problema para você, talvez não seja problema para mim.
Assim como o que é problema para mim pode não ser um problema para você. Então nós tendemos a olhar para a vida dos outros e achar que a vida dos outros, eles não têm problemas, mas eles têm problemas. Ou segundo, essa pessoa está mentindo para você. Ela está falando que ela não tem problema, mas ela está cheia de problemas. E o mundo hoje, ele está repleto dessas pessoas. Basta você abrir uma rede social. Por que muitas pessoas hoje têm problemas com redes sociais, ou oriundos de redes sociais? Porque as redes sociais, elas mostram um mundo perfeito. As pessoas postam na rede social o problema que elas estão passando? Na maioria das vezes, não. Quando posta é porque tem alguma coisa em troca. Mas, de maneira geral, as pessoas só postam na rede social, seja ela qual for, algumas mais, outras menos, mas elas só postam a parte boa da vida. Só postam as coisas boas da vida. Não postam as coisas ruins. Então, o mundo hoje, por conta desse hedonismo que o mundo vive hoje, esse hedonismo é a busca pelo prazer, o viver somente pelas coisas que te dão prazer, que você gosta. O mundo hoje, ele meio que caminha e leva todo mundo para uma direção onde, olha só coisa boa, só coisa boa. E aí tem toda uma filosofia por trás, tem todo um discurso, uma propaganda por trás de que, olha, o mundo já tem muito problema, já são muitas guerras, já são muitas lutas, já são muitas dores. Então, deixa os problemas para lá e viva o lado bom da vida e tudo mais. Então, toda essa propaganda, ela acaba levando as pessoas a crerem que existem pessoas no mundo que não têm problemas, que é uma mentira. Todo mundo tem problema. Eu costumo dizer que as pessoas que acham que não tem problemas, elas têm um problema, que é achar que não tem problema. As pessoas que dizem que não tem problemas, elas têm um problema, pelo menos. Que problema é esse? O problema de achar que não tem problema. Todos nós temos problema. Jesus seria mentiroso, Deus seria mentiroso se ele falasse, olha, uma vida abundante é uma vida sem problemas. Venha até mim e vocês não terão problemas. Deus seria mentiroso, Deus nunca prometeu isso. Então, uma vida abundante é uma vida com problema. Diego, mas aí você não está me convencendo. Por que eu vou entrar pela porta, que é Jesus Cristo, para eu ter a garantia de uma vida com problema? Bom, primeiro que eu não preciso te convencer de nada, quem convence é o Espírito Santo. Segundo que, se você vai ter problemas com Deus ou sem Deus, eu diria que matematicamente, ou pelo menos logicamente, é muito melhor ter problemas com Deus do que sem Deus. Né? Tem uma passagem na passagem do Mar da Galileia que os discípulos estão no barco e tem uma tempestade. Bom, tempestade vai acontecer. É um lago, né? É um mar. Intempéries da vida. Estações do ano, vento, tempestade acontece. Não é muito melhor quando acontecer você ter Jesus no seu barco? Porque vai acontecer. Não existe uma situação onde discípulos vão por 3 anos navegar pelo Mar da Galileia, não que eles navegaram 3 anos direto, mas navegar pelo mar e acreditar que nunca vai ter tempestade. Não, tempestade vai acontecer. Então, que Jesus venha com a gente, que Jesus esteja com a gente no barco. Ou pelo menos esteja próximo, ainda que ele não esteja no barco, mas que ele venha, né, andando. De algum lugar ele vai surgir. A mesma coisa é quando nós falamos sobre a promessa de vida abundante. Tudo bem? Alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Pois bem. Então, Mateus capítulo 10, do verso 7 ao verso 18, nós temos a promessa de vida abundante. João capítulo 10, do 7 ao 18, nós temos a promessa de vida abundante. Como que começa essa vida abundante? Aqui nós temos um aprendizado. Jesus, ele diz que, no versículo 9, ele diz, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará e sairá e achará pastagem. Então veja que a Bíblia diz que Jesus, ele é a porta. E é interessante, talvez para a gente entender melhor isso daqui, a gente precisa entender como é que é um aprisco. Vocês já viram um aprisco? Ou já visitaram um aprisco? Aprisco é o lugar onde ficam as ovelhas, né? Quando você vai ver um aprisco, não que eu nunca tenha estado no aprisco, né? Minha vida é bem longe do campo, mas eu já vi foto de aprisco. E a foto de um aprisco, ou um aprisco, me corrija se eu estiver errado, mas até onde eu sei, ele sempre tem uma e somente uma porta. Um aprisco, ele não tem várias saídas ou várias entradas. Então, um aprisco, um redil, ele é um lugar fechado, com cerca, com pedra,
e ele tem uma porta. E você sempre entra e sai por essa porta. Quando Jesus ele diz que eu sou a porta, né, no versículo 9, onde ele diz eu sou a porta, ele menciona se alguém entrar, né, se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará. E depois ele fala, e sairá e achará pastagem. Ou seja, Jesus aqui ele está dizendo que ele, Jesus, ele é a porta. E por ele ser a porta, ele é a única porta. E por ele ser a única porta, você entra e sai pela mesma porta. O que isso significa? Isso significa que Jesus, ele é o início e o fim de uma vida abundante. Nós não conseguiremos ou não conseguimos ter uma vida abundante se nós não entrarmos pela porta que é Jesus. Mas nós também não conseguimos ter uma vida abundante se nós entrarmos pela porta que é Jesus, mas não sairmos pela porta que é Jesus. Aí Diego, mas como que eu vou ter uma vida abundante saindo pela porta? Aqui a Bíblia está falando de salvação. Aqui Jesus está falando que, olha, o início de uma vida abundante é passando por mim. É a salvação. Nós somos salvos por conta do sacrifício de Jesus Cristo. Pelo seu sacrifício, pela sua morte e ressurreição, nós somos salvos. Pela sua morte e ressurreição, nós temos o início de uma vida abundante. Mas essa vida ela só é abundante quando nós saímos pela porta. E quando que nós saímos pela porta? O que esse sair pela porta significa? Quem pode dizer? Ou quem sabe dizer? O que significa esse sair pela porta? Esse fim? A vida eterna. Morrermos firmados em Jesus. Morrermos firmados em Jesus. A vida eterna. Então, o início é aceitar a Jesus como Salvador. Só que só entrar pela porta não garante vida abundante. A vida ela só é considerada abundante, vamos assim dizer, quando nós saímos pela porta. E como que nós saímos pela porta? Morrendo, garantido com Jesus. Ou se Jesus voltar. Isso nos mostra que Jesus é o início e o fim de uma vida abundante. Isso nos mostra que nós não podemos somente entrar pela porta. A gente tem que procurar sair pela porta. Trazendo de novo a imagem de um redil, de um aprisco, se uma ovelha entrar pela porta, mas pular o muro, ela não teve uma vida abundante. Não adiantou nada. A ovelha entrou pela porta, mas em algum momento, ela pulou o muro. A cerca estava muito baixa, talvez, ou tinha um buraco pela cerca. Tinha um buraco na cerca, ou tinha alguma falha no muro. E ela saiu do aprisco, ela saiu do redil, sem ser pela porta. Ela não teve uma vida abundante. Ela saiu do redil, ela saiu do aprisco, saiu sem o pastor. Se tiver algum perigo, ela vai passar dificuldade, ela vai passar por problemas. Porque ela saiu sem o pastor. Ou ela não saiu pela porta do pastor. Conosco é a mesma coisa. Muitas pessoas elas entram pela porta que é Jesus, mas elas querem sair do aprisco sem ser pela porta. E qual é o problema de nós sairmos sem ser pela porta? Qual é o problema? Qual é o problema que existe de uma ovelha sair de um redil sem ser pela porta? É porque ela sai sem o pastor. Quando uma ovelha sai pela porta, ela sai pela porta porque o pastor está chamando ela para fora da porta. Porque o pastor vai conduzir ela para o campo. Se o pastor vai conduzir, o pastor está com ela. Se tiver algum problema, o pastor vai conseguir salvar ou impedir que esse problema chegue até a ovelha. A mesma coisa não acontece conosco com Jesus. Nós entramos pela porta, estamos no aprisco. Se eu decidir sair do aprisco sem ser pela porta, eu vou estar saindo sem a presença de Jesus, sem os cuidados de Jesus. E aí eu estou suscetível aos mesmos problemas que eu estaria suscetível com Jesus, só que com uma diferença, sem Jesus para me ajudar. Isso não é vida abundante. Então repare que a vida abundante, ela só é abundante, ela só é a vida abundante se ela começar com Jesus e terminar em Jesus. Senão ela não é mais abundante. Então aqui nós aprendemos que para nós termos, ou para nós usufruirmos da promessa de vida abundante, nós precisamos entrar pela porta, Jesus Cristo, mas também precisamos sair pela porta, Jesus Cristo. Ou seja, é Jesus Cristo do início ao fim.
Não estou falando que para nós experimentarmos a vida abundante, a gente tem que aceitar Jesus e morrer depois, logo depois. Não. O início e o fim significa constância. O início e o fim significa, em todo o tempo, Jesus Cristo. Se nós, em todo o tempo da nossa vida, a partir do momento em que nós entrarmos pela porta, até nós morrermos com Jesus Cristo, como a Diana falou, nós estivermos com Jesus, aí nós temos uma vida abundante. A partir do momento que eu passo a viver uma vida sem Jesus, ainda que eu tenha entrado pela porta, essa vida não é mais abundante. Ou essa promessa não está mais sendo cumprida na minha vida. Porque eu decidi sair pelo aprisco, sem ser pela porta, sem estar com Jesus. Então aqui a gente vê que para nós usufruirmos a promessa de vida abundante, nós precisamos estar sempre com Jesus. Nós precisamos estar constantemente com Jesus. Aonde Jesus for, eu vou. Aonde eu for, eu levo Jesus. Eu não posso me afastar dele. Alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Pois bem. No versículo 11, Jesus ele diz assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Uma segunda coisa que a gente aprende sobre essa promessa de vida abundante quando nós estamos no aprisco ou quando nós entramos pela porta. Veja que Jesus ele diz: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E toda essa passagem, Jesus ele está falando de ovelhas. Ou seja, só tem vida abundante, só pode reivindicar a promessa de uma vida abundante quando nós temos Jesus na nossa vida, aqueles que são ovelhas. Aí Diego, mas não somos todos ovelhas quando entramos no aprisco? Depende. Tem muita gente que acha que é ovelha, mas é bode. Tem muita gente que acha que é ovelha, mas não se comporta como ovelha. Para eu poder, como um cristão, como um filho de Deus, como um herdeiro da promessa de vida abundante, para eu poder reivindicar essa vida abundante, para eu poder chegar e falar assim: Deus, o Senhor me prometeu uma vida abundante. E eu entendo que uma vida abundante não é uma vida sem problemas, mas é uma vida com abundância de problemas, porque vivemos nesse mundo, mas também uma vida com abundância de livramentos e vitórias que o Senhor nos garante. Por que eu não estou tendo essa abundância de vitórias, somente abundância de problemas? Primeiro eu preciso fazer uma autoavaliação e dizer para Deus, ou chegar à conclusão se eu estou me comportando como ovelha. Como que uma ovelha se comporta? Você já se perguntou? Você já fez essa autoanálise e pensar se eu sou uma ovelha? Porque nem todo crente é ovelha. Nem todo cristão é ovelha. Deveria ser, mas nem todo cristão é. Então, às vezes, a gente pode colocar a culpa no pastor, mas a culpa não é do pastor. A culpa é minha que não sou ovelha. Ah, o pastor não está dando a vida por mim. É que eu estou falando tanto no sentido espiritual, Jesus Cristo, mas também no sentido físico. Nosso pastor, nós temos um pastor. E o nome pastor não é acaso. O nome não é pastor porque é um nome bonito. O nome é pastor porque ele se comporta, ou deveria se comportar como um pastor, que cuida das suas ovelhas. Só que o pastor só cuida de ovelha, o pastor não cuida de bode. O pastor não cuida de cabra. O pastor não cuida de lobo. O pastor só cuida de ovelhas. Então, muitas das vezes, nós reclamamos que o nosso pastor não dá a vida por nós, de novo, tanto no sentido espiritual como no sentido físico, seja o nosso pastor Jesus Cristo, ou o nosso pastor Ivanor. Mas aí, na verdade, eu devo me perguntar primeiro se eu estou sendo ovelha. Porque se eu não sou ovelha, então eu não posso reivindicar essa promessa. Porque a promessa de vida abundante, né? João capítulo 10, do verso 7 ao verso 18, Jesus está falando: o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Aquelas ovelhas que entram pela porta e saem pela porta têm uma vida abundante. As ovelhas. Se eu não sou ovelha, eu não posso reivindicar isso. Primeiro eu tenho que deixar de ser bode e passar a ser ovelha. Se você for, né, uma mulher, deixar de ser cabra e passar a ser ovelha. Cuidado, porque já vi gente falando: deixar de ser cabra. Eu falar: eu tenho que deixar de ser cabra. Não. Primeiro tem que passar de cabra para bode, depois de bode para ovelha, né? Porque cabra é a fêmea, ou bode é o macho.
Então primeiro eu tenho que deixar de ser bode, passar a ser ovelha. Depois que eu for ovelha, aí eu reivindico a promessa. Lembre-se disso. Tem muito crente que se vende como ovelha, mas ele não é ovelha. Mas como que é um crente ovelha? É um crente que se comporta como ovelha. Aí vamos olhar como que uma ovelha se comporta. Ovelha, ela é mansa. Ovelha não é rebelde. O bode é rebelde. Não sou, de novo, não sou especialista em vida no campo. Mas pelo que eu já ouvi, pelo que eu já estudei, pelo que eu já acompanhei, a ovelha ela é mansa. A ovelha ela morre calada, ela sofre calada. A ovelha é obediente. Para eu poder reivindicar a promessa de uma vida abundante, estando no aprisco com Jesus, que é o bom pastor, eu preciso ser obediente. Para eu reivindicar que o meu pastor na igreja cuide de mim, eu preciso ser obediente. Porque como que ele vai cuidar de mim se eu não sou obediente? Então primeiro eu tenho que aprender a ser ovelha. Então a ovelha é mansa. A ovelha é obediente. A ovelha, ela aceita o que o pastor dá. Se o pastor der comida, ela come. Se o pastor não der comida, ela não come. Porque ela confia no pastor. Porque ela sabe que na hora de dar comida, o pastor vai dar comida. A ovelha, ela sabe que na hora de tosquejar, tá certo, tosquejar, né? Na hora de tosquejar, o pastor sabe a hora de tosquejar. Então ele sabe a hora de ir lá, pegar, tosquejar e tal. Tosquear. O pastor sabe a hora de tosquear. Ela não precisa se preocupar com isso. Ela não precisa achar que o pastor deu mais atenção para outra ovelha e menos atenção para ela. Não, o pastor sabe. Se ele está dando mais atenção para outra, se ele pegou a outra, colocou no colo e está tosqueando a outra, é porque a outra precisa ser tosqueada. Eu não preciso. Então eu confio no pastor. Então uma ovelha ela é mansa, uma ovelha é obediente, uma ovelha confia, uma ovelha aceita a correção. Porque você pega, por exemplo, um cavalo, você pega, por exemplo, um bode, se você for dar uma correção num bode, você bater num cavalo, bater no bode, vai dar um coice, ele vai revidar. Uma ovelha não. Você pega uma ovelha e você bate numa ovelha, ela, no máximo ela emite um som, mas ela não revida. Ela não vai te dar, uma ovelha não vai te dar um coice. Uma ovelha não vai te dar uma chifrada, uma cabeçada, não vai fazer isso. Ela aceita uma correção. Eu, como ovelha, aceito a correção do pastor? De novo, tanto o pastor no sentido espiritual, Jesus Cristo, o bom pastor, mas também no sentido físico, no sentido eclesiástico. O pastor da igreja. Quando o pastor da igreja vem, me chama e fala assim, olha só, você fez errado. Você precisava fazer assim, assim, assado. Eu aceito a correção? Eu falo, não, mas olha só, veja bem. Tem que me comportar como ovelha. Então a promessa de vida abundante, ela é para as ovelhas. Quem dá a vida abundante, quem garante a vida abundante é o pastor. E o pastor, ele só é pastor de ovelhas. Em João capítulo 10, do verso 7 ao verso 18, não tem bode, não tem cabra, não tem cavalo, não tem boi, não tem outro animal. É só ovelha. O único animal além da ovelha são os lobos. Aí eu te pergunto, no aprisco de Jesus, você é a ovelha ou você é o lobo que vem para matar as ovelhas? Ou você é o lobo que vem para sacrificar, para comer as ovelhas? Ou você é o lobo que vem para espantar as ovelhas? Porque tem muita gente que entra no aprisco, na igreja, não como ovelha, não para ser ovelha, mas para ser lobo. Aí acaba assustando as ovelhas. Acaba botando as ovelhas para fora. Acaba estressando as pobrezinhas das ovelhas. Então, antes de nós requerermos a promessa da vida abundante, nós precisamos fazer uma autoanálise e se perguntar, dentro do aprisco de Jesus, dentro da igreja, eu tenho sido ovelha ou bode? Ovelha ou cabra? Ovelha ou lobo? Se eu não estiver sendo ovelha, então a promessa não é para mim. A promessa é somente para as ovelhas. Alguma dúvida, alguma pergunta? Segunda. Terceira coisa. Versículo 14. No versículo 14, Jesus diz assim, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. A promessa de vida abundante que Jesus está oferecendo como o bom pastor é vida abundante para as ovelhas dele. Não a ovelha dos outros. Não a ovelha dos outros apriscos.
Não é que Jesus é o bom pastor e todas as ovelhas do mundo estão protegidas por ele. Não. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas. E delas e das minhas sou conhecido. Então a gente precisa entender isso daqui. A promessa de vida abundante garantida por Jesus Cristo, o bom pastor, Jesus garante para as ovelhas dele. E aqui também nós temos tanto o sentido espiritual quanto o sentido físico, eclesiástico, igreja. No sentido espiritual, Jesus garante vida abundante para as ovelhas dele. Somente as dele. Dos outros, aí é dos outros. As dele, ele garante. No sentido físico, um pastor ele pode garantir o bem-estar, a vida abundante das suas ovelhas. Você precisa ser ovelha de um pastor. Hoje existe muito a ideia de, né, dos crentes, hoje não, já tem algum tempo já. Bom, o Novo Testamento já fala sobre isso, né? Paulo já falava sobre isso, a Carta aos Hebreus já fala sobre isso também. Sobre aquelas pessoas que são desigrejadas. São ovelhas sem pastores. Como que pode ter uma vida abundante uma ovelha sem um pastor? Depois da pandemia tem crescido muito os cultos online. E por um lado, a tecnologia ela ajuda, porque você alcança audiências que você nunca alcançaria antes. Nós passamos aqui, se não me engano, acho que 8 meses fechados. A gente tinha um culto online. E tudo bem com isso. Até hoje nós gravamos, escola dominical, já gravamos a pregação, colocamos. Maravilha! Mas existem muitas igrejas que elas estão trocando o culto presencial pelo culto online. E aí você fala assim, é verdade, né? Essas igrejas são terríveis. Mas veja bem, a igreja só troca porque tem quem assiste. É o que eu bato sempre nessa tecla. Só tem quem ensine porque tem quem aprenda. Só tem quem faz porque tem quem ouve. Só tem igreja trocando o culto online porque tem pessoas que ao invés de levantar e ir para a igreja, querem assistir o culto dentro de casa. Ah, mas é pecado eu assistir o culto online? Não, não é pecado. O pecado é você trocar a convivência, a comunhão com os irmãos fisicamente por um culto online. O pecado é você ficar em casa assistindo o culto online e não conhecendo o seu pastor. Ovelha sem pastor não tem vida abundante. Porque Jesus no versículo 14 ele diz, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Uma ovelha tem que conhecer o seu pastor. Você conhece o seu pastor? Você sabe quem é o seu pastor? Você tem um pastor? Você tem um pastor? Toda ovelha precisa de pastor. Essa história de crente itinerante, crente não pode ser itinerante. Ah, eu sou pregador itinerante. Meu irmão, então primeiro tu aprende a ser ovelha, depois tu aprende a ser pregador. Não existe pregador itinerante. Bom, existe, mas biblicamente... Ah, mas Paulo, ele era um viajante. Paulo era apóstolo. Tu é apóstolo? Ah, sim. Nossa, ó, o último apóstolo é Paulo. Você pode achar que você é apóstolo. Agora, você ser apóstolo é diferente. Eu acho que eu sou bonito. Agora, eu ser de fato bonito, aí é outra história. Eu posso achar o que eu quiser. Eu posso achar que eu sou apóstolo. Agora, eu ser apóstolo de fato, aí já é outra história. Mesmo Paulo sendo Paulo, ele voltava a Jerusalém para se reunir com os demais, né? Exatamente. Mesmo Paulo sendo Paulo, ele tinha, obviamente que Paulo não tinha um pastor, porque, né? A gente está falando da igreja primitiva. Então, Paulo não tinha pastor. Bom, né? A minha mãe, ela sempre me ensinou isso. Mas fulano fazia, mas teu pai é o pai dele, tua mãe é a mãe dele, você é ele. Porque Paulo não tinha pastor, mas você é Paulo. Teu nome é Paulo, você tem a vida com Deus com Paulo, você sofre como Paulo, você é preso como Paulo. Você não pode querer somente a parte boa, entre aspas, de Paulo. Você tem que levar o pacote completo. Então todo crente, toda ovelha, precisa de um pastor. Toda ovelha precisa estar no redil. Por que eu preciso me membrar numa igreja? Porque toda ovelha tem que estar no redil. Toda ovelha tem que estar no aprisco. Porque se a ovelha passar a noite longe do aprisco, ela morre. Ela vai passar por problemas. Ela morre fisicamente. Um crente fora do aprisco, ele morre espiritualmente. Mas eu conheço uma pessoa que está há tantos anos. Ela pode dizer para você que está bem fora do aprisco. Daí ela estar bem fora do aprisco é outra história.
ela pode falar que está bem fora do aprisco. Daí ela está, é outra história. A Bíblia nos diz e nos mostra o tempo inteiro que o lugar de ovelha é no aprisco. Lugar de ovelha é sob os cuidados de um pastor. Que só é ovelha quem tem um pastor e o reconhece como pastor. Então Jesus, no versículo 14, ele diz: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas. Então veja que Jesus sabe se eu sou ovelha ou se eu sou bode. Ou se eu sou bode. Jesus conhece quem é a ovelha. Ninguém consegue enganar Jesus. Um lobo não consegue enganar o pastor falando que é ovelha. Ele pode até se vestir de ovelha. Mas Jesus diz: eu conheço as minhas ovelhas. Eu posso até enganar o meu pastor me vestindo de ovelha. Mas Jesus sabe que eu não sou ovelha. Não adianta esconder. Versículo 14, Jesus diz: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas. Mas ele vai além, ele diz: e das minhas sou conhecido. Então a ovelha tem que conhecer o seu pastor. A promessa de vida abundante é só para a ovelha. A promessa de vida abundante é só para a ovelha que vive dentro do redil. A promessa de vida abundante é só para a ovelha que vive dentro do aprisco, que conhece o seu pastor e que do seu pastor é conhecido. Aí vem a pessoa que é ovelha, ou que se acha que se diz que é ovelha, mas ela não conhece o pastor, ela não tem um pastor. Ela fica rodando de igreja para igreja, fica rodando, não tem igreja fixa, cada hora está em algum lugar, que nem já ouvi da boca de pessoas: não, eu cada hora numa igreja diferente, uma hora eu vou aqui, aí depois eu canso daqui, aí eu vou para lá, e lá tem problema, aí eu vou para outro. Tá aí, e o seu pastor quem é? Você conhece o seu pastor? O seu pastor conhece você? Ele sabe quem você é? Você sabe quem ele é? Se isso não está acontecendo, então você não pode reivindicar a promessa da vida abundante. Porque a promessa de vida abundante é para as ovelhas do pastor, do bom pastor, que estão dentro do aprisco, que conhecem ele e que ele as conhece. São pré-requisitos para a promessa de vida abundante. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Pois bem, Diego, a gente está falando aí sobre vida abundante, e ovelha, e pastor, e bode, lobo, e tá bom. Dá linha na pipa aí, na corda. O que é o raio da vida abundante? Fiz todo o checklist aqui. Eu sou ovelha, sou manso, sou suave, sou obediente, sou ovelha. Eu tenho um pastor, estou aqui, conheço meu pastor, o pastor me conhece também. Mas e a vida abundante? O que é a vida abundante? Bom, João, capítulo 10, versículo 10, Jesus diz assim: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Quem é o ladrão aqui? O inimigo das nossas almas, Satanás. Ele vem para roubar, matar e destruir, é a missão dele. Ele não faz outra coisa senão roubar, matar e destruir. Bom, ele faz mentir também. Ele diz que ele é o pai da mentira. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida. Eu quem? Jesus. Jesus veio, o bom pastor veio, para que nós tenhamos vida. Só que Jesus, ele não para na vida. Repare que não tem vírgula aí, tem vírgula. Quando ele fala do ladrão, tem um ponto e uma vírgula, não tem? O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir, ponto e vírgula. Aí Jesus diz assim: eu vim para que tenham vida. Não tem vírgula, não tem ponto e vírgula. Então você precisa continuar lendo. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Existem muitos crentes que eles não que eles subestimam, mas eles, não vou lembrar a palavra agora correta, mas eles usam somente uma pequena, eles se contentam com uma pequena parte de Jesus, uma pequena parte de Deus. É como, eu já dei esse exemplo aqui, se não me engano, semana passada, semana retrasada. É como se você ganhasse um cartão presente de uma loja de 1.000 euros. E aí você chega na loja e fala assim: olha, eu quero resgatar esse cartão presente. Aí a vendedora fala assim: ah, sim, é 1.000 euros, né? Mas eu quero resgatar só 100 euros. Aí a pessoa fala: mas o cartão presente é para 1.000. Você só quer 100? Não, eu só quero 100. 100 tá bom. Não tinha nada.
Agora eu tenho 100, não preciso, os outros 900, deixa para outro aí. Alguém em sã consciência faz isso? Se você ganhou 1.000, você vai resgatar 1.000. Você pode não comprar 1.000 em mercadoria naquele momento. Tu pode comprar só 100, mas você tem, bom, comprei 100, eu tenho mais 900. Mas é engraçado que tem gente que quando elas conhecem a Jesus, elas só querem a vida que Jesus pode dar. Só que Jesus, ele fala no versículo 10 que ele veio para que nós tenhamos vida. E vida com abundância. Ou, e a tenham com abundância. Jesus não morreu para que eu tenha vida. Ele morreu para que eu tenha vida com abundância. Ou vida em abundante. Em abundância. Resumindo, Jesus morreu não para que eu tenha vida, mas vida abundante. Se Jesus morreu, sofreu, tudo que sofreu, se Deus fez tudo que Ele fez para que eu tenha vida abundante, por que eu vou me contentar somente com vida? Não, eu não quero a vida abundante. Se Jesus morreu para que eu experimente os milagres, para que eu experimente as maravilhas, para que eu experimente o poder do Espírito Santo sobre a igreja, por que eu vou me contentar somente em vir para a igreja, domingo, de 10, às vezes nem 10, às vezes eu chego até 11h30. Poxa, mas a gente tem 10 horas, de 10 da manhã até 11h30 a escola dominical, depois de 11h30 até as 2 tem o culto, e aí depois de 2 até, já teve ver até 6 horas da tarde, tem o café, tem o biscoito. Por que eu vou me contentar somente de 11h30 às 2? Aí eu descarto de 10 às 11h30. Aí eu descarto de... Claro, você não precisa ficar de 2 até 6 horas todo domingo, mas... Poxa, um café, um papo, uma conversa. Se Deus me deu um pastor, por que eu vou me contentar somente em ouvir o pastor falar na pregação? Não, chama ele, conversa com ele. Vai conversar, vai se relacionar, vai conhecer o seu pastor. É interessante como que as pessoas elas querem somente uma parte de Deus. Somente uma parte de Jesus. Mas Jesus tem muito mais para dar. Jesus fala no versículo 10, olha, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Jesus não veio para mendigaria. Jesus não veio para a vida contada. Jesus não veio para aquele básicozinho. Jesus não veio somente para o que precisa. Não, ele veio para a vida com abundância. E a abundância é abundância. O que é abundância? Abundância, ó, é muito. É mais do que você pode contar. Por exemplo, a gente vai fazer um churrasco. Normalmente uma regra de churrasco, né, que eu conheço é 300 gramas de carne por pessoa. Então a gente vai fazer um churrasco, nós temos aqui 10 pessoas com churrasco. Olha, a conta é 300 gramas de carne, então a gente compra 3 quilos de carne. Aí você pode falar assim, não, Diego, não queria fazer um churrasco, mas eu queria fazer um churrasco com muita carne. As pessoas poderiam comer assim, sem ficar regulando. Ah, então a gente faz a conta aí de 500 gramas de carne para 10 pessoas, compra 5 quilos. Não, Diego, mas assim, vamos colocar mesmo para sobrar. Para realmente não ter... Ah, então coloca 1 quilo de carne. 10 pessoas. 10 quilos de carne para 10 pessoas. Ainda assim não é abundante. Abundância é você ter um churrasco onde para 10 pessoas você tem, sei lá, 1 tonelada. É tipo assim, meu amigo, tu quer comer, até é realmente praticar o pecado da gula, né? Aliás, um parêntese, gula é pecado, vocês sabiam disso? O crente acha que pecado é somente, né, beber, fumar, adulterar, fofocar. Quer dizer, tem alguns crentes que fofoca nem é pecado para ele, mas é mentira, fofoca, é vício, é adultério. Mas gula é pecado também. A Bíblia fala sobre gula. Hã? Os crentes caem muito e acham, ah, crente come muito. É. Tá apontando o dedo pro irmão que adulterou, mas no jantar, né? As 2.000 calorias por dia parece que são 2 milhões. Gula também é pecado. Voltando ao assunto, abundância é você ter abundância, assim, perdi a conta. Não tenho controle. Não sei. Tenho dinheiro abundante. Aquela pessoa que, tipo, não faço ideia. Perdi a conta, não sei quanto. Não sei contar. O que é abundante? Água abundante. O que é água abundante? É você precisar controlar quanto você pega de água? Não, é só água abundante. Eu lembro que lá, o meu sogro, ele morreu já, mas ele tinha um sítio. O sítio ainda existe lá no interior de Minas. E era muito engraçado que a primeira vez que a gente foi lá,
Nesse sítio tem uma mina d'água. E aí essa mina d'água, ela vem lá de cima do alto da montanha lá e na área de serviço assim, tem um cano que fica saindo água 24 horas por dia. Tipo, sai água. Água abundante. E fica o dia inteiro aquele barulho de água corrente. Pá, 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 pá. De dia e noite. E aí, como não estava acostumado, você acha que tem uma torneira aberta, alguma coisa, você procura para fechar, mas não tem torneira, a água sai. É abundante a água. Abundante. Jesus veio para que nós tenhamos vida abundante. E como que tem muito crente que não quer vida abundante? Olha que coisa irracional. Eles servem a um Deus que enviou o seu Filho para que eles tenham vida abundante. Mas eles querem uma vida contada. Não faz sentido. No mundo de escassez que nós vivemos hoje, você rejeitar alguém que te traz abundância. Olha que absurdo, olha que coisa irracional. Mas por que a gente faz? No mundo de escassez, rejeitar um pastor que nos dá vida abundante. Olha que coisa ilógica. Como pode? Pessoas que não querem a vida abundante que Jesus dá. Que querem somente o básico. Não só domingo, tal, é isso aí, uma oração aqui, leio a palavra ali, tá tudo certo, não preciso me comprometer com muita coisa, né? Tá bem. É vida abundante, meu irmão. É vida abundante. Jesus, ele não regula a vida. Porque só, o mundo não regula problema. O inimigo, ele não regula a tentação. Satanás não pensa assim, não, veja bem, poxa, de Jó, eu já tirei o filho dele, né? Eu já tirei o filho, então acho que eu não vou mexer então no dinheiro. Ou, não, já tirei o dinheiro, já tirei o filho. Então, quer saber? Eu vou deixar a mulher dele. Vou deixar ele com os amigos, porque ele já perdeu o dinheiro, ele já perdeu os... Não! Satanás tirou tudo, só não tirou a vida. Porque Deus falou, olha só não toca na vida, o resto está liberado. Ele tirou tudo. Então o inimigo, ele vem com tentação em abundância. Ele vem com prova em abundância. Ele vem com problema em abundância. E aí nós temos um pastor que veio nos dar vida e abundância e a gente quer só um pouco da vida. A balança fica desbalanceada. Aí a gente fala assim, poxa, mas eu tenho muito problema. E Jesus me dá pouca solução. Mas você busca muita solução de Jesus? Talvez o desbalanceamento não está vindo de Jesus. Ou o desbalanceamento não vem de Jesus. Porque ele falou, eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. O desbalanceamento está comigo. Que vivo num mundo de abundantes problemas, mas não quero um Jesus em abundância. Eu quero um Jesus a conta gota. Eu quero só umas partes de Jesus. Eu quero só uns pedacinhos de Jesus. Eu quero limitar a ação de Jesus. Mas o mundo não limita a ação do mal. A ação do mal no mundo é a abundância. É o tempo inteiro. A palavra de Deus diz que ele está ao nosso derredor bramando como um leão. E aí ao nosso lado a gente está com um gatinho. Então é Jesus, que é o leão da tribo de Judá, o verdadeiro leão, porque a Bíblia diz que ele brama, Satanás, o inimigo, ele brama como um leão. Ou seja, ele se vende como um leão, mas ele não é leão, mas ele se vende como leão. Aí nós temos ao nosso lado, ou podemos ter ao nosso lado, o leão da tribo de Judá, que de fato é um leão, o leão da tribo de Judá, mas a gente trata ele como um gatinho. Aí reclama do mundo. Você tem um leão do lado, mas trata ele como um gatinho. Você tem um leão do lado, mas coloca ele na colheira, porque ele, não, veja bem, todo dia também não dá. Ser crente todo dia é difícil, é pesado. A gente bota só final de semana. Jesus veio para que nós tenhamos vida em abundância. Vida em abundância. Jesus não trabalha com conta-gota. Jesus é exagerado mesmo. É abundante. Você vê na Bíblia que a ação de Deus ela é sempre mais do que necessário. No sentido de que é vida abundante, é derramamento do Espírito, é transbordar o vaso. Hã? A multiplicação. A multiplicação de Jesus, veja bem, Jesus ele é Deus. Jesus sabia quanto que as pessoas precisavam para comer. Mas na multiplicação, bem lembrado, mas na multiplicação, ele faz contado? Não. Na segunda, se não me engano, sobraram 7 cestos. Na primeira.
Na primeira 12, na segunda 7. Cestos cheios. Jesus, Deus, é um Deus de abundância. É um Deus de, olha só, é o quanto precisa. Quando o profeta chama a viúva lá e fala assim, ó, pega, o que tu tem de vaso aí? Ah, pega com o vizinho, com o amigo. Enquanto tinha vaso, tinha azeite jorrando. E a gente trata Deus como um Deus de conta-gota. E a gente trata Deus para resolver somente aquele probleminha pequenininho. Deus somente nessa área da minha vida. Deus somente nesse dia da semana. Não, Deus é um Deus de abundância. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. E a vida abundante? Qual é o conceito de vida abundante? Quando Jesus fala de vida abundante, ele fala sobre, e a gente já falou sobre isso na semana passada, quando a gente falou sobre a promessa da provisão, ele fala sobre vida abundante, ele fala sobre satisfazer necessidades em todos os aspectos da nossa vida. E nós vimos isso na semana passada, que na promessa da provisão, Deus ele satisfaz as necessidades físicas, emocionais e espirituais da nossa vida. Ou seja, quando Jesus fala que ele veio para que nós tenhamos vida abundante, ele veio para que nós tenhamos vida plena, vida boa, e aí, obviamente, a gente vai falar sobre o que é essa vida boa, mas em todos os sentidos. Não somente espiritual, não somente emocional, não somente físico, mas em todos os sentidos. Tá? Vamos lá. Ainda sobre a vida abundante, a gente conceituar de fato que é alguns aspectos dessa vida abundante. Quais são as consequências de viver uma vida abundante? Vamos lá para Atos capítulo 16, versículo 31. Atos capítulo 16, versículo 31. Atos capítulo 16, versículo 31 e 32, nós temos a passagem que Paulo e Silas estavam na prisão. E aí acontece um terremoto, Paulo e Silas, eles são soltos da prisão, e aí vem o carcereiro e fala assim, ó, e o que eu faço agora? E aí ele diz assim, e eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. Versículo 33, e tomando-os eles consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado ele e todos os seus. Uma das consequências, um dos resultados de uma vida abundante é que por ela ser uma vida abundante, ela abunda, ela transpassa, ela invade quem está ao seu redor. Quando nós vemos aqui em Atos capítulo 6, versículo 31, nós vemos que a vida abundante, a salvação daquele carcereiro, não foi somente para aquele carcereiro, foi para ele e para toda a sua família. Ah, então quer dizer que quando eu aceito Jesus, toda a minha família necessariamente vai ser salva? Às vezes sim, às vezes não. Mas pode ter certeza que a chance de salvação para a sua família é muito maior se você estiver vivendo uma vida abundante. Pode ser que sim, pode ser que não, porque a salvação, em última instância, ela é individual. Mas eu te garanto, ou a Bíblia te garante, que quando você vive uma vida abundante, as pessoas ao seu redor, elas são muito mais impactadas ou muito mais propícias a experimentar uma salvação. Porque elas vão falar assim, como é que pode? Como é que pode essa pessoa, né, no popular, come o pão que o diabo amassou todos os dias, mas está feliz, contente e alegre? Também quero essa alegria. Também quero essa vida. A vida abundante, ela transpassa. A vida abundante, ela invade todo mundo, ela alcança todos que estão ao seu redor. A vida abundante, experimentar uma vida abundante em Jesus, em Deus, ela é uma experiência que não se pode esconder. Você não consegue. Como que você identifica uma pessoa que vive uma vida abundante com Deus? Ela não consegue esconder. É abundante. Veja bem, trazendo para uma comparação mais lúdica, lá do dia a dia. Quando você tem alguma coisa em abundância, você não consegue esconder o que você tem. Imagina uma pessoa que tem filho em abundância. A pessoa tem, tipo, 20 filhos. Sabe aquelas famílias de antigamente, no interior, que era 11, 12, 13 filhos. Você consegue esconder 13 filhos? Não dá para esconder. Se eu tiver um, talvez. 2, já fica difícil. Mas 13, não tem como escolher 13 filhos. Filho é abundância. Dinheiro em abundância. Você consegue esconder que tem dinheiro em abundância?
Não consegue. Chega uma hora que você pode tentar não parecer que você é rico e tal, mas veja bem, é uma coisa natural, é abundância. Comida é abundância, você consegue esconder que você tem comida e abundância? Não dá. Tudo que é abundante, você não consegue esconder. Então, se eu conseguir esconder que eu sou crente, talvez eu não esteja vivendo uma vida abundante. Porque quando eu vivo uma vida abundante, eu não consigo esconder que eu sou crente. Quando eu vivo uma vida abundante, eu não consigo esconder que eu vivo com Jesus. Porque é abundante, eu não consigo conter. Uma água é abundância. Uma inundação, você consegue conter uma inundação? Não consegue. É inundação, olha só, é abundante, não tem como esconder, não tem como conter. É abundante. A vida com Jesus é a mesma coisa. Como que eu identifico se eu vivo uma vida abundante com Jesus? Bom, existem várias formas, mas talvez a primeira que você pode começar a identificar é: você consegue esconder que você tem Jesus? Que você vive com Jesus? Se você consegue esconder, talvez, estou falando que talvez possa ser um indicativo de que você não está vivendo uma vida abundante. Porque na Bíblia, nós vemos que as pessoas que tinham uma vida abundante com Jesus, elas não conseguiam esconder. Pedro conseguiu esconder quando Jesus é preso. Pedro não conseguiu esconder. Conseguiu fugir. Mas esconder não, porque as pessoas... Mas não era esse aí que andava com ele? Andou 3 anos junto. Ele não conseguiu esconder. As pessoas identificaram ele. Mas aí ele, né, fugiu e tal, não sei o que, papai, ele conseguiu ali dar um jeito e depois se arrependeu. Quando o galo tocou 3 vezes, ele se lembrou que Jesus falou que ele negaria. Mas ele passou 3 anos com Jesus. Não tem como alguém passar 3 anos com Jesus e passar despercebido. Alguém vai ver, alguém vai... Como que você passa 3 anos na igreja, mas ninguém sabe que você é crente? Como que você passa 20 anos na igreja, mas ninguém sabe que você é crente? Talvez esses 20 anos na igreja não tenham sido de vida abundante. Alguma dúvida, alguma pergunta? O que essa vida abundante traz para mim? O que é a vida abundante? Bom, vida abundante é quando nós podemos desfrutar abundantemente das bênçãos de Deus. Vida abundante é quando eu tenho as bênçãos de Deus abundantes na minha vida, sem medida. De novo, existem crentes que limitam a ação de Deus na sua vida. Elas não querem uma vida abundante com Deus, elas querem uma vida com Deus. Só que uma vida com Deus traz uma certa quantidade de bênçãos, vamos dizer assim. Vamos colocar a quantidade para ficar mais fácil. Então imagina que uma vida com Deus, ela traz 10 bênçãos por ano. Uma vida abundante, ela traz uma quantidade de bênçãos abundante por ano. O que são essas bênçãos? Por exemplo, paz em Deus. Uma pessoa que tem uma vida com Deus, ela tem uma quantidade de paz. Bom, talvez eu tenha paz de que estou aqui na Alemanha, não tem muito crime, comparado ao Rio de Janeiro, bichinha, então não tem uma paz, uma tranquilidade. Uma vida abundante me traz uma paz abundante. Então quando começa aí, guerra da Rússia com a Ucrânia, e olha só, não sei quem comprou arma, e aí já começa a sair da paz. Uma vida abundante com Deus vai trazer uma paz abundante. Uma paz, uma tranquilidade em relação ao crime, à criminalidade do dia a dia, mas também uma paz, uma tranquilidade em relação à Terceira Guerra Mundial. Estourou a Terceira Guerra Mundial. Tá apitando as buzinas para tudo quanto é lado aí. Calma. Deus está no controle. Se está acontecendo, Ele tem um propósito. E ainda que, no fim, eu morra, eu estaria a eternidade com Ele. Obrigado, Jesus, porque a minha vida foi abreviada. Como pode um crente ter medo da morte? Crente que tem medo da morte é crente que não está salvo. Pode ver. O crente, quando tem medo da morte, provavelmente, eu afirmaria com 99% de certeza, ele não tem certeza da salvação dele. Porque todo crente que eu conheci, que não tinha medo da morte, era porque ele tinha convicção da salvação. E todo crente que eu conheci, que tinha medo da morte, é porque ele não tinha convicção da salvação. Crente com medo da morte não existe. Não faz sentido. Um crente com vida abundante, com medo da morte,
Você pode ter preocupação. E mesmo assim, o crente com vida abundante, com certeza da salvação, até mesmo a preocupação, mas filho, mas não sei o quê, até essa preocupação ela é mais leve. Porque ele sabe que Deus está no controle, ele está no controle até agora. Quem garante que não vai estar no controle depois que ele for? Então, vida abundante é a abundância de bênçãos. Que bênçãos são essas? Paz, tranquilidade. Vamos lá para Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos capítulo 5, versículo 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Você quer coisa melhor do que paz com Deus? Você quer coisa melhor do que você ter um relacionamento com Deus? Você quer coisa melhor do que você ter certeza de que Deus te conhece, que Deus te ama? Você ter certeza de que, olha só, quando você precisa, Deus está ali para te responder. Deus está ali, às vezes nem para te responder, porque tem vezes que Deus responde com sim, com não e com espera. Então, você tem aquela certeza de que, olha, ainda que Deus não me responda ainda, mas Deus me consola me dizendo que, olha só, está tranquilo, não precisa desesperar. Eu ouvi o que você falou, mas não chegou o tempo de eu responder ainda. Essa é a paz que só quem tem vida abundante. Experimenta. Quem não tem vida abundante, até tem a certeza de que Deus responde. Mas aí quando Deus demora a responder, já começa a entrar em parafuso. Poxa, mas eu perguntei de manhã para Deus, é meio-dia e Deus não respondeu ainda. Caramba, será que ele ouviu mesmo? Será que ele... O que está acontecendo? Será que eu estou em pecado? Será que foi uma coisa que eu fiz? Caramba, e agora? O que eu faço? Eu tomo seu... Entra em parafuso. Por quê? Porque só tem vida com Deus. Sabe que pergunta, ele responde. Pede, ele atende. Mas a vida abundante não, eu pedi a Deus há 20 anos atrás. Mas se Deus não deu, então não chegou a hora. Eu tenho certeza que ele ouviu, eu vou continuar. Não é que eu estou em pecado, não é que eu estou fazendo uma coisa errada, não. É apenas que às vezes Deus responde sim, às vezes Deus responde não, às vezes Deus responde e espera. É o tempo de Deus. A vida abundante traz essa paz, essa tranquilidade, essa confiança, essa paz com Deus. João capítulo 13, versículos 34 e 35. João capítulo 13, versículos 34 e 35. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. Que também vós uns aos outros vos ameis. Nisso, todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. A vida abundante, ela traz também esse amor abundante. Porque amar os irmãos da igreja é muito fácil. Amar os irmãos da outra igreja, aí já começa a ficar, não, é outra igreja. Se fosse irmão mesmo, estava aqui na minha, porque a minha igreja é a igreja certa. Porque a minha igreja é a minha igreja. Mas a vida abundante com Deus é um amor abundante. Mas amar os da igreja, seja essa igreja ou de outra igreja, é muito fácil. Mas e amar aqueles que não são da igreja? E amar o mundo? E amar os inimigos? Que amar o mundo também é fácil, o mundo. Então vamos amar o mundo, né? Ontem a gente teve uma ação social aqui na igreja. As pessoas, né, o pastor, a irmã Tembisa, o irmão Luazi, Francine, o Diácono Vinícius estava aqui também. Levaram alimento, roupa, né? Vamos amar o mundo, vamos ajudar o mundo. Amém? Mas e os inimigos? Porque levar comida para o morador de rua, não faço mais que uma obrigação. Mas e levar comida para o inimigo? A vida abundante faz isso. Mas ele é meu inimigo. Eu vou levar comida para ele? Vai. Porque o amor é abundante. Porque a boa obra é abundante. Porque eu não levo a comida para o morador de rua porque ele é morador de rua. Eu levo a comida porque ele é o meu próximo. E a Bíblia diz que eu tenho que amar o próximo acima de todas as coisas. E o próximo, veja bem, aqui na Alemanha a gente tem um gênero neutro, né? No português, você tem masculino ou feminino. No alemão você tem um gênero neutro. O próximo, ele é neutro. É o próximo. Ele não diz o próximo amigo. Ele não diz o próximo irmão. Ele não diz o próximo chegado. Ele não diz o próximo da mesa. Não, ele fala o próximo. Só que às vezes quem é seu próximo é o seu irmão em Cristo. Vocês aqui estão próximos de mim, certo? Se eu for lá para onde eles foram para o vento da Charlottenburg, não foi? Eles vão enxergar. Lá, o meu próximo era um morador de rua. E se o próximo for um inimigo? Eu tenho que amar ele. Eu tenho que ajudar ele. Poxa, mas ele é meu inimigo, eu vou ajudar o meu inimigo? Sim.
Quando que o mundo ajuda o inimigo? Mas na Bíblia, a vida abundante é ajudar o inimigo, é amar o inimigo, é amar aquele que falou mal de você, é amar aquele que falou fofoca de você, é amar aquele que prejudicou você em algum momento, ajudar aquela pessoa. Ah, mas ela fez isso quando... Mas ela é seu próximo. Ah, mas ele falou isso, mas ele é meu próximo. A vida abundante abunda o amor ao próximo, sem restrição. Uma vida abundante faz com que isso aconteça. Agora, repara que uma vida abundante, ela é abundante. Ou seja, não tem como ter uma vida abundante, mas não querer ter o amor abundante. Porque até agora foi tranquilo, né? A paz, tranquilidade, bênção. Mas aí, amor abundante... Não, a vida abundante, ela é tudo. Porque a vida... A consequência é abundância. A abundância não tem limite. Você não pode escolher que parte da abundância você quer. Então, quando você pede a Deus uma vida abundante, quando você busca viver uma vida abundante, é abundante em todos os sentidos. Talvez seja por isso que muitas pessoas rejeitam a vida abundante. Ou elas limitam a quantidade de vida que ela tem em Deus. Porque tem partes que eu preciso me humilhar muito para viver. Eu preciso mudar muito quem eu sou para viver. E aí eu já não sei se eu estou disposto a abrir mão dessa parte. Esse é um dos momentos em que muitas pessoas falam assim, não, eu estou bom só com 30% da vida. Você não precisa de vida abundante com Deus. Lembre-se que Jesus não morreu para você ter só 30%. Jesus não morreu para você ter 20%. Jesus não morreu para você ter 50%. Jesus morreu para que você tenha vida em abundância. Não culpe Deus pelas consequências de não ter uma vida abundante com Ele. Culpe você mesmo. Eu me culpo porque eu não quis ter uma vida abundante com Deus. Porque eu não quis me esvaziar, eu não quis me humilhar, porque eu não quis mudar eu mesmo para poder ter uma vida abundante com Deus. Alguma dúvida, alguma pergunta? Salmos capítulo 133. Nós temos mais elementos de uma vida abundante. Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão e que desce a orla das suas vestes. Como o orvalho do irmão que desce sobre os montes de Sião. Porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Uma vida abundante é uma vida de unidade. É uma vida de comunhão. Como que um crente quer uma vida abundância, mas, como a gente falou, não, só o culto online, só... Porque nem eu vi algum tempo atrás, eu vi uma igreja que ela faz batismo online. Ela faz um batismo remoto, ou seja, o pastor vai, o pessoal está em casa, a pessoa pega um balde, aí não, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a pessoa vai e joga o balde na cabeça. Mas isso não é uma vida abundante. Não é tão bonito quando nós temos um batismo na igreja, a igreja cantando, todo mundo se alegrando, independente de que igreja seja. Mas aí eu vou limitar a experiência do batismo. Mas por quê? Uma vida abundante. Comunhão abundante com os irmãos. Por que eu vou ter comunhão somente com a irmã Tembisa? Não, vou ter comunhão com todo mundo. Comunhão abundante. Eu posso ter alguns elementos que eu tenho mais identificação com a irmã Tembisa. Mas comunhão com todos. Comunhão com todos. Por que eu vou limitar a quantidade, ou os irmãos ou as irmãs que eu tenho comunhão? Eu não vivo uma vida abundante? Então eu vivo uma unidade abundante. Eu vivo uma comunhão abundante. Eu falo com todos. Ah, mas fulano é muito difícil, mas eu também sou difícil. É que eu acho que eu sou mais fácil do que ele, mas eu sou tão ruim quanto ele. Eu sou tão difícil quanto ele, eu sou tão teimoso quanto ele, eu sou tão ranzinza quanto ele. Só que porque ele é ranzinza, e eu sei que eu sou ranzinza, eu acabo criando uma imagem dele de que ele é ruim. Não, mas eu sou igual a ele. Se você for para a psicologia, ela explica esse comportamento. Eu, como uma pessoa teimosa, eu tenho uma tendência a ter mais dificuldade em lidar com outra pessoa teimosa. Mas não porque outra pessoa é teimosa, é porque eu vejo nela o meu comportamento. E aí, como eu não gosto desse meu comportamento, eu tendo a rejeitar ela. Então, veja, o problema sou eu, o problema não é ela que é teimosa. Se eu deixar de ser teimoso, eu não vou ver mais naquela pessoa a minha teimosia. Logo, eu não vou mais passar a ter problema com aquela pessoa. Olha como Deus é perfeito. A psicologia explica isso. Uma vida abundante traz uma comunhão abundante, uma unidade abundante.
1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16. 1 Tessalonicenses 5, 16. Vamos por 16, 17 e 18. Tá tudo junto. E aí a gente já remata. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 16, 17 e 18. Nós temos mais algumas identificações de uma vida abundante. Uma vida abundante é regozijar-vos sempre. Alegrai-vos sempre. Você conhece algum crente ranzinza? Você conhece algum crente que está sempre com a cara amarrada? Você conhece algum crente mal-humorado? Algum crente que está sempre, sabe, com aquela cara amarrada, aquela cara carrancuda? Ele nunca... Você conhece ele há 40 anos. Tu nunca viu os dentes da pessoa. Você conhece alguma pessoa assim, algum crente assim? Talvez não seja um crente com vida abundante. Talvez. Porque a vida abundância é uma vida onde nós nos regozijamos sempre, nos alegramos sempre. Um crente com uma vida abundante em Deus é um crente alegre, é um crente feliz. Em compensação, tu já viu aquele crente, ou você conhece algum crente que pode estar caindo no mundo, ele está sempre com um sorriso no rosto? Ele acha que todo mundo é dentista, porque ele mostra o dente para todo mundo. Vive sorrindo. Tem hora que pergunta assim, mas por que esse irmão está sorrindo? Ele acabou de falar que o pastor fulano de tal morreu e o rapaz está sorrindo. Ele está sorrindo porque era pastor, era salvo, está com Deus agora, está melhor do que ele. Uma vida abundante, uma vida alegre. Um crente que não é alegre, talvez não tenha uma vida abundante. Não tenha uma vida abundante. Versículo 17. Orai sem cessar. Uma vida abundante, uma vida de oração sem cessar. E oração sem cessar não é que você vai passar a sua vida inteira ajoelhado orando, não. É orar sem cessar. Agora, orar você pode orar em qualquer lugar. Porque oração é conversar com Deus. Oração não é isso. Oração é falar com Deus. Oração é conversar com Deus. Então, você não precisa, para conversar com Deus, estar exatamente aqui na igreja. Claro que existem situações onde ora-se na igreja, a gente ora sentado, ajoelhado. Existem diversos tipos de oração. Mas aqui Paulo está falando sobre orar sem cessar. Ou seja, você não precisa se reservar um local específico para orar, não, orar sem cessar. E aqui a oração sem cessar, ela fala também sobre relacionamento. Por quê? Como que você conhece uma pessoa? Conversando com essa pessoa, certo? Como que você desenvolve um relacionamento com alguém? Conversando com essa pessoa. Você não consegue ter um relacionamento com alguém que você nunca conversou. E, normalmente, quanto mais você conversa, o natural é que quanto mais você conversa, mais íntimo você é. Quanto mais você conversa, mais estreito é o seu relacionamento. Quando Paulo fala sobre orar sem cessar, como sinal de uma vida abundante, Paulo está falando aqui de uma pessoa que conversa sem cessar com Deus. E porque ela conversa sem cessar com Deus, ela tem intimidade com Deus, ela tem relacionamento com Deus. Ela conhece a Deus e Deus conhece ela. Lembra do Jardim do Éden? Que todos os dias, da viração do dia, Deus ia lá e conversava com Adão. Deus ia lá e visitava Adão. Sem cessar. O sinal de uma vida abundante é orar sem cessar. Mas, de novo, não é orar sem cessar. A pessoa vive de joelho orando. Não, orar sem cessar, você conversar com Deus sem cessar. Veja bem, todos os dias, todas as situações. Ah, mas eu estou orando por causa da igreja, eu estou orando por causa do emprego, eu estou orando por causa da família, eu estou orando por causa de que eu estou triste hoje, eu estou orando porque hoje está sol e eu queria que tivesse chovendo, eu estou orando porque hoje está chovendo, mas eu queria que tivesse sol. Orar sem cessar, não precisa ter motivo para orar. Orar é conversar, não precisa ter motivo. Tem pessoas que conversam sem motivo. Você para na fila do banco, a pessoa já... o tempo hoje está... Daí já vira uma conversa, já fica meia hora conversando. Orar sem cessar, não precisa ter motivo para orar, não precisa ter motivo para falar com Deus. Sem cessar, o tempo inteiro. É um sinal de uma vida abundante. Versículo 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. O outro sinal de uma vida abundante é uma vida agradecida a Deus. Em tudo dai graças. Veja bem, tudo é tudo. Tudo não é só quando vai bem. Tudo não é só orar, não é só agradecer quando eu compro um carro. Tudo é o agradecer quando o teu carro fura.
Poxa, mas eu vou orar a Deus agradecendo porque o pneu do carro furou? Vai, porque a Bíblia fala para em tudo dar graças. Em tudo dar graças, tudo é tudo. Não é só quando a coisa que eu quero acontece. É também quando aquilo que eu queria não aconteceu, eu falo, Senhor, obrigado, porque o que eu queria não aconteceu. Porque isso pode ser um livramento da sua parte, isso pode ser o Senhor dirigindo a minha vida, porque isso pode ser que eu tinha uma decisão errada, porque a Bíblia diz que o meu coração é enganoso. Então, obrigado, Deus. Mesmo assim, eu te agradeço. Em tudo dar graças é agradecer quando você é corrigido. Deus, obrigado por me corrigir. Tô chorando, tô doendo, tô aqui doido para, né, ter outra atitude, mas obrigado, porque de fato eu errei, eu preciso de uma correção, não é o que eu gostaria, não gosto de ser corrigido, mas preciso ser corrigido, então obrigado, obrigado. Aquele obrigado meio entre os dentes, assim, sabe? Que fala obrigado, mas, né, igual o filho, quando você fala alguma coisa que o filho não quer, o filho dá um obrigado meio trancado, sai pra lá, mas depois ele volta e agradece. Em tudo dá graças. Uma vida abundante. Um crente com uma vida abundante é um crente que tudo ele dá graça. Tudo. Se é bom, se é ruim, se foi, se não foi, não pode, ele está sempre agradecendo. Agradece por tudo. Às vezes você fala assim, mas meu irmão, está agradecendo por quem, meu irmão? Estou agradecendo pela fé, estou agradecendo porque ainda vai acontecer. Mas se não acontecer, aí eu também agradeço também porque não aconteceu. É um crente com uma vida abundante. Se você tem dificuldade em agradecer em tudo, talvez seja um sinal de que talvez a sua vida não esteja tão abundante. Olha a Deus. Converse com Deus. Olha Deus. Eu não entrei pela porta para ter uma vida sem 30%, 40%. O Senhor prometeu uma vida abundante. Eu quero a minha vida abundante. É uma promessa que vai ser cumprida. Se você quiser que ela seja cumprida em sua vida.